Irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 25 de agosto de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário e o texto bíblico encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 26, do versículo 16 ao 18, que nos diz o seguinte: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por Cristo, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei, ainda livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio para lhes abrires os olhos, e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás. Glória a Jesus. A Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, é importante o testemunho cristão, e realmente ele nasce do encontro real e verdadeiro e pessoal com Cristo Jesus. E Paulo, ele foi muito preciso. Irmãos, conhecem a história de Paulo. O apóstolo Paulo, que era uma pessoa que perseguia os cristãos e agora convertido, salvo em Jesus. E aí, irmãos, nós podemos destacar o que Abacuque fala, né? Ouviu a voz de Deus, Abacuque, irmãos, e tremeu diante da majestade do Senhor. Seus questionamentos perderam a força, sua fé foi renovada e sua visão espiritual foi ampliada. Quando Deus fala, irmãos, os ruídos da alma se calam. Nada se compara à experiência de ouvir a voz do Senhor. Todavia, a palavra dissipa as sombras, irmãos, e fortalece o coração e reposiciona o homem diante dos seus propósitos. Glória a Jesus. Em sua defesa diante de Agripa, irmãos, o apóstolo Paulo também testemunhou que ouviu a voz do Senhor em um encontro que transformou inteiramente o seu coração, né, irmãos? E redirecionou, irmãos, a sua vida e definiu o seu destino para sempre. Glória a Jesus. Daquele encontro nasceu, irmãos, uma nova existência. De perseguidor foi convertido em discípulo, e o opositor da fé foi levado como instrumento de Deus, irmãos. E Paulo conhecia, Paulo examinava os pergaminhos, os seus livros, e certamente ele sabia tintim por tintim acerca do que disse Isaías, lá no capítulo 61, quando diz que o Espírito do Senhor é sobre mim. E isso o próprio Lucas, ele registra lá no capítulo 4 de Lucas, que o Espírito do Senhor é sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, está vendo, irmãos? E enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, está vendo, irmãos? E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, Paulo compreendia, e hoje todos nós compreendemos a importância que tem de evangelizar, de arrancar vidas que se encontram aprisionadas. Bendito seja o nome do Senhor. No entanto, irmãos, Paulo testemunhou que ouviu a voz do Senhor em um encontro e transformou inteiramente o seu coração. Glória a Jesus. Paulo relata, irmãos, nessa experiência, o Senhor colocou ele de pé e constituiu ministro, testemunha. E o termo ministro, irmãos, revela a natureza do seu chamado, remetendo ao remador, né, irmãos? Aquele que está remando, aquele que está caminhando, alguém essencial para o avanço da embarcação, embora muitas vezes invisíveis aos olhos dos homens. Também evoca, irmãos, a figura de um auxiliar, alguém que serve com diligência, sem buscar honra para si. Foi isso que Paulo fez, meus queridos. Já a palavra, irmãos, testemunha, aponta para aquele que fala com convicção sobre o que viu e ouviu e experimentou, a tal ponto que está disposto a entregar a sua própria vida por aquilo que ele anuncia.
Louvado seja o nome do Senhor. E essa era a missão do apóstolo Paulo, irmãos, proclamar o evangelho a um povo resistente, mergulhado em trevas, distante de Deus, e ao mesmo tempo enfrentou oposições, injustiças, violência e rejeição. Deveria ainda viver como servo, como mártir, né, irmãos? Fazendo bem a quem lhe fazia mal, oferecendo salvação àqueles que por muitas vezes lhe retribuíam com pedradas, né? Com açoites e prisão. Somente um coração moldado, irmãos, transformado pelo poder da palavra e do Espírito Santo, pode viver assim, irmãos. Apenas alguém revestido de um espírito de servo, né? Não querendo ser visto, mas servindo, aleluia, disposto a servir longe dos aplausos, dos holofortes, né, irmãos? E sem buscar a recompensa humana, porque é Deus que nos recompensa, é Deus que nos traz aquilo que precisamos. Só apenas um homem, um ser humano assim, irmão, será capaz de permanecer fiel diante das circunstâncias. Mas que Deus em Cristo venha abençoar a minha, a tua, a nossa vida. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.